Há momentos na nossa vida, na nossa existência, que são verdadeiros testes de resistência, de capacidade de superação, de compreensão. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29,11. Nós estamos vivendo num planeta que é um planeta escola. Todos, sem exceção, estamos aqui para aprender alguma coisa. O que hoje parece confuso, nas mãos dele já tem direção. Nada está perdido, nada está fora do controle. Teve uma chuva aqui na minha cidade. Foi um ciclone, dizem que foi um ciclone. Quando começou, eu acordei com um grito de pedido de socorro de um cão. Pensei, nossa, esse cão deve estar na chuva, como fazer? Eu entrei em pânico, eu não sabia o que fazer, eu não conseguia mais dormir, era de noite. E eu pensei, como é que eu posso falar que é simples ser feliz? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu consigo ser feliz? Olha o que está acontecendo do meu lado. E o grito de desespero do cão entrava nas minhas células e me cortava profundamente. A dor me dilacerava e eu não sabia nem de onde vinha o grito de pedido de socorro. De manhã o grito continuou. Até perto do meio-dia ou após o meio-dia o grito cessou. E eu pensava, deve estar no prédio, o dono deve ter saído, ele ficou sozinho, ele deve estar pensando que está perdido. Pensava mil coisas. E por fim, quando acalmou, eu falei, graças a Deus, a pessoa chegou, a pessoa cuidou do cão. Graças a Deus, agora está tudo bem. Mas eu fiquei com uma tristeza, uma depressão profunda. A tristeza era tão forte que eu não conseguia me movimentar. Eu tinha que me esforçar para me movimentar. Aí, no dia seguinte da história do cão, eu não consegui ir ao médico. No outro dia também não. 2 dias depois eu consegui ir. Aí falei, eu não sei o que eu tenho, eu tô muito cansada, muito cansada. Estava cansada mesmo, era um cansaço da vida. Mas a gente não pode se cansar com a vida, porque a gente está aqui para aprender alguma coisa. Então, fui orientada a fazer exercício físico, a fazer caminhada pela manhã, a olhar o sol, a estar em contato com a luz solar. Fui orientada a várias coisas que produzem bem-estar. E isso é importante, é muito importante. A gente tem que ter bem-estar, a gente tem que se cuidar, a gente tem que valorizar cada célula do nosso corpo, porque estamos tendo uma experiência e essa experiência não temos todo o controle sobre ela. Nós não sabemos o que de fato está acontecendo. Nós não temos acesso à informação completa. A gente sabe tudo pela metade, a gente sabe tudo por pedaços. E se a gente não tiver uma fé e acreditar que Deus está no comando, o universo está no comando, a gente vai enlouquecer, vai morrer de tanta tristeza. E isso não é correto, porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que levar bons exemplos, a gente tem que criar paz no nosso caminho. A gente tem que criar condições para que a paz prevaleça. E também temos que entender que não somos salvadores do mundo. Nós podemos ajudar até um certo ponto. A partir dali não é mais ao nosso alcance. Não nos pertence mais. Eu sei, é difícil. Foi muito difícil para mim. Eu pensei que não ia suportar a dor que eu sentia. A dor doía de fato no meu coração. A dor me apertava, me espremia. E eu não entendia.
E eu estava segurando o choro, chorando escondida no quintal. Mas aí eu não aguentei e falei, ou você chora, pensei comigo, né? Ou eu choro e ponho tudo para fora, ou eu vou enlouquecer. E eu chorei tudo que eu tinha que chorar por aqueles gritos daquele cão. Aí meu filho escutou, veio, me acalmou, falou, mãe, você não tinha como saber que era aquele cão exatamente, porque eu me senti culpada, eu me responsabilizei por aquele cão, mas eu não tinha responsabilidade por aquele cão não era meu, mas eu era dele. Essa é a diferença. Ele não era meu, mas eu era dele. Eu passava por ele, fazia carinho nele. Eu brincava com ele, conversava com ele. Quando ele começava a latir em vão, eu falava, fica quieto, Billy, já deu, chega. E ele não era meu, mas eu era dele. E de noite, depois que eu fui ao médico, no dia que eu fui ao médico, eu soube. O Billy morreu naquele ciclone. Ele ficou com medo, se escondeu em algum lugar que não conseguiu mais sair e morreu ali, gritando, até o último minuto. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem que compreender que existe uma força maior que está no controle. Nada acontece em vão, não há uma folha que caia que não tenha um significado. Difícil, às vezes, quando é com a gente, é difícil achar esse significado, essa compreensão. É difícil, é quase impossível. Mas essa compreensão existe. Falando novamente dos cães, tinha um rapaz que criava cães para vender. Os que ele não vendia, ele abandonava na rua. E eu briguei muito tempo com esse rapaz, briguei muito tempo tentando salvar esses cães, pedindo para alguém, alguma autoridade ir até lá. Eu sabia onde que era isso, mas era um lugar de difícil acesso, nenhuma autoridade se propôs a ir. E o tempo passou, eu ficava com raiva, brigava. E quando ele passava por mim, eu dava de dedo nele. Olha o que você está fazendo. E ele não estava nem aí. Porque ele também é um ser humano em evolução. Aquilo é o máximo que ele pode fazer. E agora, até antes mesmo de eu saber que o Billy tinha morrido, Deus colocou na minha frente um cachorro lindo. E eu falei com o cachorro. Eu tenho mania de falar com o cachorro. E a dona do cachorro veio toda feliz, repleta de felicidade, esbanjando felicidade, dizendo que o cachorro dela, o Hércules, era maravilhoso, que ele era um bebezão, que ele era um chorão, mas que ele tinha tudo de bom, melhor do que ela, porque ela era moradora de rua. Ela me falando, né? Aí, mas eu percebi o tão feliz que aquela moça estava com aquele cão. O tão importante que aquele cão estava sendo para aquela moça. Enfim, eu saí com uma experiência. Eu lembrei do Billy na hora, mas não associei que o Billy tinha ido embora para sempre desse planeta Terra. Eu sei também que o Billy foi do planeta Terra, mas eu sei que ele está no meu coração e ele sempre vai estar no meu coração e eu sempre vou estar no coração dele. Porque nós criamos um laço. E o universo foi generoso me mostrando um exemplo simples. Parece simples, né? Morar na rua. Ainda fiquei pensando aquela moça tão bonita morando na rua. Mas a felicidade que ela tinha um cão. Ela tinha o Hércules. E ainda fiquei pensando, eu não sei nem como que era a vida dela antes, quando ela tinha uma casa. Às vezes não era tão boa como tá na rua, né? A gente não sabe de nada. Nós estamos aqui só para ter uma experiência. E essa experiência é que conta. É difícil? É. Dói. Mas a gente precisa superar e continuar. E criando caminho de paz.
criando condições de paz, levando paz aonde podemos levar, não além daquilo que está ao nosso alcance. Porque quando o Billy gritava, o grito dele ecoava e eu não sabia de onde que vinha, porque se eu imaginasse que era o Billy, eu teria corrido, dado um jeito. Eu não sei o que eu teria feito, mas eu teria dado um jeito, mas eu não sabia que era o Billy. Não reconhecia a voz como a voz do Billy. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa acreditar que existe uma força maior, continuar nossa caminhada para o bem e buscar aprender o que precisamos aprender. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus continua escrevendo uma história de esperança para você, para ter uma lição muito importante para o nosso desenvolvimento. Continue confiando, continue avançando. O que Deus começou, Ele é fiel para completar. Eu conto com você. Muito obrigada. E o que está por vir ainda vai te surpreender. Você crê nessa mensagem? Tenha um excelente dia. Gratidão.